Olá, minhas alunas, meus alunos, olá galera, tudo certinho? Estamos aqui novamente para mais uma videoaula. E hoje nessa videoaula nós vamos falar sobre custos fixos e custos variáveis, que é um tema também bastante procurado pelos nossos alunos aí através dos comentários, e-mails, WhatsApp e tudo mais. Ok? Então, assim, custos fixos e variáveis, vamos tentar fazer de uma maneira fácil de entendimento, né? Esses custos, eles têm a ver diretamente com o volume de produção. Eles estão relacionados com o volume de produção. O que eu quero dizer com isso? Custos variáveis, eles vão aumentar ou diminuir à medida que eu aumento ou diminuo a quantidade de produção. E os custos fixos, eles acontecem, eles são registrados independentemente do volume de produção. Se eu tenho muito, se eu tenho pouco, ou até se eu não tenho produção, eu tenho os custos fixos da mesma maneira. Então, eles independem aí de volume de produção. Ok, os custos fixos e variáveis não definem como os custos serão apropriados ao produto. Isso cabe aos custos diretos ou indiretos. Legal. Mas, dependendo do critério de custeio que eu vou utilizar, eu vou ter apropriação ou não dos custos fixos e variáveis. Então, a apropriação dos custos fixos e variáveis dependem do critério de custeio que eu vou utilizar. Por exemplo, se eu utilizar o custeio variável, então vai apropriado ao produto somente os custos variáveis. Os custos fixos serão apropriados diretamente ao resultado. É claro que nós sabemos que os custos que são apropriados ao produto, eles vão primeiro para estoque e depois, quando forem vendidos, aí sim, eles são baixados do estoque e são contabilizados lá no resultado. Então, se eu estiver utilizando o custeio variável, os custos variáveis, sim, serão apropriados diretamente ao produto, lá no estoque, e depois vão para resultado via venda desse estoque. Mas os custos fixos, nesse custeio variável, esses custos fixos são contabilizados diretamente no resultado, como se fossem as despesas operacionais. Legal, se nós considerarmos um custeio por absorção, aí não, no custeio por absorção, tanto o custo variável quanto o custo fixo são apropriados ao produto. Então, o estoque vai ter custo fixo e custo variável. Depois, quando for vendido, esse estoque passa para custo da mercadoria vendida. Ele é baixado e o valor vai para o resultado. Ok? Então, assim, alguns exemplos, né? Matéria-prima. Matéria-prima. Quanto mais eu produzo, mais matéria-prima eu vou consumir. Então, se a quantidade consumida de matéria-prima está diretamente relacionada à quantidade de produção, então eu estou falando de um custo variável. Ok? Quanto mais eu produzo, mais custo eu tenho desse item. Quanto menos eu produzo, menos custo eu tenho. Legal. E o aluguel do galpão da fábrica, né? Onde está instalada a fábrica? Bom, eu pago lá X reais por mês. Se eu produzir 20 toneladas, eu continuo pagando X reais por mês. Se eu produzir 100 e poucos quilos ou 1 tonelada, eu vou pagar o mesmo valor de aluguel. Então, se o valor de aluguel, se o custo, eu não tenho alteração em relação à alteração de produção, eu estou falando de um custo fixo. Então, resumidamente, é isso. Quando o custo não varia proporcionalmente à variação da produção, ele é fixo. Quando ele varia de acordo com a variação da produção, ele é variável. Quer ver uma forma simples de entender se um custo é fixo ou variável? É simples. Você olha para o custo e pergunta para ele: custo, se eu tiver produção esse mês, você vai existir?
Ele vai dizer sim. E se eu não tiver produção esse mês, você vai existir? Ele vai dizer não. Então, quando eu não tenho produção, ele não existe. Quando eu tenho produção, ele existe. É um custo variável, porque se não tem produção e ele não existe, é porque ele variou de acordo com a quantidade. Beleza. Aí se eu perguntar, tá, e se não tiver produção, você existe? Ele vai dizer, sim, eu existo mesmo que você não tenha produção. Então é um custo fixo. Porque o aluguel, por exemplo, você vai pagar o aluguel independentemente se você teve produção ou não. Então, é um custo fixo. Tá legal? Bom, agora para ficar mais claro ainda, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou resolver para vocês a questão 25 do exame 02/2017, que fala justamente sobre essa classificação. Tá legal? Então, bora lá para o computador, vamos resolver essa questão aí, para a gente entender completamente o que é custo fixo e o que é custo variável. Legal? Bora lá. Questão 25. Em 30/6, uma indústria que atua no ramo de... aqui faltou o ramo, mas é têxtil, se não me engano. Adquiriu 5.000 metros de tecido por 50.000. Incorreu também em frete para transporte desse tecido no valor de 10.000. Durante o mês de julho de 2017, fabricou 2.000 unidades de um único produto, com 4.000 metros de tecido. Além do tecido, também foram aplicados à produção os seguintes custos: mão de obra direta das costureiras, R$ 18,00 por unidade produzida. Depreciação de máquinas, R$ 1.000 no mês, calculado pelo método linear. Mão de obra do supervisor da produção, R$ 16.000 no mês. E aluguel mensal da área de produção, R$ 3.000. Considerando-se apenas as informações apresentadas e desconsiderando os aspectos tributários, o total dos custos variáveis aplicáveis à produção das 2.000 no mês de julho de 2017 foi de... Então vamos lá. Primeira coisa a fazer é elencar todos os custos separados, o que é variável e o que é fixo. Então o variável aqui, o que nós temos? O tecido comprado, né, a matéria-prima, frete na compra do tecido, porque quando eu pago frete para ter a mercadoria dentro de casa, dentro da empresa, eu acrescento esse valor ao valor da mercadoria. Mão de obra direta das costureiras, R$ 18,00 por unidade produzida. Toda vez que um custo for informado assim por unidade, significa dizer que ele é variável, né? Porque se eu produzir mais, eu vou ter mais custos. Se eu produzir menos, eu tenho menos custos. Por isso ele é variável. Depreciação das máquinas, método linear. O método linear ele é custo fixo. Por quê? Porque ele é igualzinho todo mês, independente até se a máquina foi ligada ou não. Se é depreciação linear, vai ter depreciação todo mês, um valor igual. Mão de obra de supervisor também é custo fixo, ele não se altera de acordo com a alteração da quantidade produzida. E o aluguel mensal da área de produção também é a mesma coisa. Ele não se altera porque alterou a quantidade produzida, então ele é fixo. Algumas observações importantes. Aqui eu já comentei sobre a questão do custo da depreciação linear, né? Então, enquanto a depreciação for linear, ele é um custo fixo. Vamos ao cálculo agora, né? Matéria-prima. Primeiramente, vamos somar o frete, como eu falei, o custo da mercadoria é o valor dela, mais qualquer despesa que eu pagar para ter essa mercadoria dentro da empresa. Então, os 50.000 mais os 10 de frete vai dar 60.000. Eu divido por 5.000 metros, acho R$ 12,00 o metro. Lembra que no enunciado está escrito que eu gastei 4.000 metros de tecido, de matéria-prima. Então, foram 4.000 metros de consumo.
vezes os R$ 12 por metro vai dar 48 mil de consumo de tecido. A mão de obra direta das costureiras é apontada por unidade também. Então, R$ 18 por unidade produzida vezes 2.000 unidades produzidas vai dar 36 mil de custo de mão de obra direta. Então, neste caso, o total de custos variáveis é a soma do tecido mais a mão de obra direta das costureiras. Então, vai dar aí um total de 84 mil. Resposta correta, letra C. 84 mil. Tá legal? Então, depois dessa resolução, ficou mais fácil, não ficou? Então, custo fixo e custo variável. Isso é extremamente importante para nós conseguirmos resolver as questões, mas também no nosso trabalho do dia a dia, quando estivermos falando de custo, fica fácil o entendimento e a análise. Tá legal? Então é isso. Terminamos aqui essa videoaula sobre custos fixos e custos variáveis. Se você achou que valeu a pena, que foi uma aula bacana, que acrescentou conhecimento para você, curte aqui para nós, dá um joinha aí e inscreva-se no nosso canal. Inscrevendo-se no nosso canal, né, no sininho ali, você vai receber a informação de que tem vídeo novo, de que tem vídeo ou aula nova. Tá legal? E acompanha a gente nas redes sociais. Aqui embaixo na descrição tem ali como seguir a gente aí em todas as redes sociais. Show? É isso? Legal? Então tá. Forte abraço e até a próxima videoaula.